Capítulo 16. Não sei bem como tive a ideia de ligar o gravador de som diretamente ao radioreceptor. No entanto, foi isso que eu fiz certa noite, e notei imediatamente que, por meio dos fones auriculares, podia escutar claramente as irradiações das emissoras. A princípio, mergulhei num verdadeiro caos de sons e ruídos. No meio dessa miscelânea, ouvi música, peças teatrais, cantos, conferências, sinais Morse e os estrondos da perturbadora radiofonia russa. De vez em quando, parecia ouvir o sussurro de Lena, embora não encontrasse explicação para o aparecimento da voz dela entre os programas radiofônicos. Era-me difícil distinguir suas palavras rápidas e sussurrantes. Finalmente, liguei o gravador e deixei rodar a fita durante alguns minutos, em contato com o rádio. A seguir, ao escutar a gravação, espantou-me ouvir a voz de Lena destacar-se nitidamente em meio à confusão de ruídos. Alten, Alten, manter, sussurrou sua voz rápida e agitada, Directer Contact MIT Churchill. Contato direto com Churchill. Mencionou outra vez o nome de Churchill, nome que já havia gravado anteriormente em várias ocasiões, sem poder compreender o seu significado. Dei início à nova gravação, ligada diretamente ao rádio e não através do microfone, mas por meio das válvulas, começando simultaneamente a percorrer a escala de ondas. No momento exato de sintonizar a onda média, uma maviosa voz de mulher pôs-se a cantar bem alto. Julgando haver sintonizado uma irradiação comum, fiz outra tentativa, movendo o botão da escala de um lado para outro, o que, naturalmente, me levou a captar palavras e fragmentos desconexos. Friedel, cantava a voz com nítida acentuação na última sílaba. Seguiu-se então uma mistura de alemão e sueco. A voz cantava ao mesmo tempo em dois idiomas. Sprich, in der letzten Zeit Savages of das Torch, cantava ela alegremente. Foi nesse ponto que eu interrompi a sintonização e, na minha ansiedade, passei para outra onda. Também nessa faixa ressoou a mesma voz feminina que, ultrapassando todas as outras vozes e ruídos, disse: Bitte Stornik, Frederico, por favor, não atrapalhe, Frederico. Embora ela pronunciasse a frase em alemão, podia-se reconhecer o sotaque eslavo. Deveria ser russa ou polonesa. Compreendi então que mexendo constantemente nos botões causava perturbações. Até esse momento, nenhuma voz havia falado tão claramente comigo, e como estivesse gravada na fita, poderia reexaminá-la depois com toda a calma. Pela primeira vez naquele dia, tomei consciência da importância do rádio como ponte de comunicação, e embora esse conhecimento fosse novo para mim e ainda não soubesse como ocorria o fato tecnicamente, tinha a certeza de haver encontrado o caminho certo. Diante da novidade, tudo me parecia bastante confuso, pois, de repente, defrontava-me com um fluxo de sons e ruídos, e não sabia o que fazer. Indeciso, hesitei durante alguns dias, mas finalmente, certa noite, acoplei o gravador de som ao rádio e liguei a fita magnética para a gravação. Pouco depois ressoou aquela melodiosa voz feminina, que começou a falar em surdina e com extraordinária inflexão. O tom de sua voz me chamou imediatamente a atenção, antes mesmo de compreender as suas palavras. Falava em 3 idiomas, alemão, italiano e sueco, e custou-me um pouco entender o que dizia. Bambina, arriva! Arriva! Exclamou emocionada em italiano, deixando transparecer na voz um grande alívio. A criança, está chegando, está chegando. Durches Rádio, Irabterraten, Vielmer Varderen Kommen. Pelo rádio, vocês adivinharam, muito mais entrará, essa estranha mescla de idiomas, que aqui apresento em tradução abreviada, soava totalmente natural e espontânea. Quanto mais atentamente escutava aquela voz, mais me agradava. Não era apenas a ingenuidade infantil dessa divertida mistura de idiomas, nem o encanto de uma bela e alegremente exaltada voz de mulher que me atraíam. O que me parecia importante era a emocionante vibração daquela voz, que repentinamente me fez sentir que a ponte de comunicação recém-descoberta encerrava imprevistas possibilidades.
Assim, depois de muitos equívocos e embaraços, cheguei a um campo fronteiriço onde, como um arco-íris cintilante, alçava-se uma ponte para um mundo desconhecido, situado num plano de existência que até então estava cerrado para a maioria de nós.